E aí, gente, sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo longo aqui no canal, gente. Hoje eu vim trazer para vocês um pouco vim trazer meu processo de pintura e um pouco da história da super mulher Christian Wells. Na verdade é Superwoman, tá, gente? Mas é porque eu detesto ficar falando palavras em inglês. Mas vamos lá. Introduzida em Anual Superman número 2 de 1983, Christian Wells é uma historiadora e professora da Universidade Columba em Metrópolis. Ela é do século 29, exatamente do ano de 1857. É, gente, bem velha, né? Não, na verdade, bem novinha, né? Que viaja no tempo para descobrir sobre o feriado universal Miracle Monday, que é comemorado todo terceiro domingo de maio, desde 1981. A única coisa que ela sabe sobre é que tem a ver com o Superman. Já no passado, ela consegue um emprego como assistente da Lois Lane para ficar perto do Superman. Já que no futuro, todo mundo sabe, né? Tem um museu. Não, para quem não sabe, né? Eu já sou um pouco por dentro desse universo por causa da Legião dos Super-Heróis. Para quem não sabe, no futuro existe uma coisa chamada Planetas Unidos, que o sistema solar todo se une para formar tipo os Estados Unidos, só que planetas. E nesse Planetas Unidos tem um Hall da Fama que tem todos os membros da Liga da Justiça, assim, os mais importantes. Os nove mais importantes, assim, que é o Superman, Mulher Maravilha, Batman, o Lanterna Verde, a Mulher Gavião, o Aquaman, e assim por aí vai. A Canário Negro, o Arqueiro Verde, tem uma parte também só dos Lanternas Verdes, para poder homenagear, né? Aí todos têm, aí no futuro cada um tem a sua partezinha, o que fizeram, o que deixaram de fazer, qual foram os atos históricos. E lá, então, todo mundo sabe a identidade secreta de super-heróis. Superman, Clark Kent, trabalhava no coisa. E tendo essas informações, ela volta pro passado, volta para poder descobrir sobre o passado dela e consegue um emprego como a Lois Lane, ou para descobrir o passado do feriado que ela fica se comichando para descobrir. Para ficar perto do Superman, já que no futuro a identidade secreta é de conhecimento público. No meio da sua busca, Kristen foi possuída por um demônio conhecido como C.W. Saturn, que é um demônio que foi acidentalmente liberado do inferno por Lex Luthor. Saturn usa o corpo de Kristen para forçar o Superman a destruir o mundo. Que com a premissa de querer, né, apagar ela da existência, como ela já era conhecida do Superman. O Superman ele então tinha um motivo dele querer salvar ela do parceiro querer usar ela para destruir o mundo, querer forçar, porque já via ela perto do Superman, já via que tinha uma interatividade, porque o Superman, assim, se ele vê um amigo dele em apuro, ele vai salvar, não importa quem seja, ainda mais sendo mulher, ainda ter percebido, e aí tem, eu vou nessa porque aí tem. Aí, mas como, né? Todo mundo sabe, o Superman é o super-homem. Ele consegue derrotar o demônio sem ferir a Christian. E aí tinha a Christian tinha uma fascinação por outra heroína também, a Supermulher. Que no tempo dela, a identidade dela era secreta. Essa ninguém sabia a identidade. E ela, sim, ela sempre era vista em. Sempre assim, né? Tinha participações com o Superman, né? A contraparte feminina dele. Porque, pra quem não sabe, todos os personagens nos quadrinhos, tanto DC, é o que eu acompanho, tá, gente? DC e Marvel. Todos eles vão ter a sua versão feminina e masculina. Às vezes no mesmo universo, às vezes não. Tem igual a Terra. Se eu não me engano, tem uma Terra da DC, a Terra 11, que todos os sexos são invertidos. O Superman é a Supermulher, o Batman é a Batwoman. E na Marvel tem alguns universos também. Tem um outro que tem só do. Tem um outro que é tudo em troca. É tudo trocado, tá? Mas assim, tem versões também que fica tudo junto. Igual tem a Moça Maravilha e agora tem o Monstro Maravilha, que é o Eros.
que eu tô pensando em trazer aqui pro canal, tá, gente? Então fica isso em mente. Ó, tem o Batman, tem a Batwoman, que é a prima dele. Então, para todo herói masculino tem uma versão feminina. O mais famoso, assim, que a gente pode falar é o Gavião Negro e a Mulher Gavião. Os mesmos poderes, só que um é masculino e o outro feminino. Então, tenham isso em mente. E lá no coisa, ela sempre, e no presente dela, na era de 2000 na era de 2020, no século do século 29, ela já tinha esse fascínio por essa heroína. Só que ninguém sabia, porque ela nunca. Ela fez a tour dela. A tour dela no passado, mas acabou voltando pro tempo dela, pro futuro. E a Christian ficou assim, muito interessada nela, porque ela usava. Ela não tem poderes, tá, gente? A super mulher. Ela usava equipamentos do século 29 para poder ter poderes. E eu vou falar mais pra frente sobre os poderes delas. Os poderes dela. E a Christian, gente, falou: gente, eu tenho que descobrir quem é essa Mapô. Por que que ela tem. Ela tá no passado, no século 20 e tá com. Acho que século 20. Ela tá no século 20 e tem coisa do nosso mundo. Gente, no nosso tempo, que é isso? Eu tenho que saber o que essa Mapô quer. E aí, como a Christian tava no passado, né? Ela ainda não tinha conhecido a super mulher. Já que elas estavam ali. E como ela queria descobrir sobre. Ah, eu não falei, o feriado se deu justamente porque o Superman salvou o mundo desse demônio que queria usar ela para poder matar todo mundo. Então, o feriado que ela ficou tão entusiasmada de descobrir tem origem justamente por causa dela. E eu acho que, se não me engano, cria um paradoxo, sabia? Quando você no futuro você fica muito interessado numa coisa e volta no passado, acaba que você é a causa do você não é ela assim, né? Mas ela também estava ali no ponto. Então eu não sei ao certo sobre isso, mas eu tô ganhando conhecimento sobre isso. E ali no passado ela acabou, como ela também não é boba, tá, gente? Ela levou equipamentos do tempo dela pra casa, assim, se acontece, alguém queira me matar, porque no tempo dele alguém quer me dar um tiro, querida. Eu dou uma opinião, eu vou levar um tiro, eu vou levar equipamentos também. E ela leva um amuleto de opala, se eu não me engano, e uns braceletes lá. E em 1983 aparece um ser chamado Rei do Cosmo, que quer enfrentar o Superman, e ela decide ajudar. Faz um uniforme para ela, tem um monte, tem tanta uma das fotos de referência que eu usei para poder desenhar ela, tem uma cheia de roupa jogada no chão. Aí ela acaba fazendo a roupa que ela tanto via o uniforme que ela tanto via no museu. E acabou que ela mesmo se intitula a Super Mulher e acaba descobrindo que ela é a Super Mulher. Então, assim, eu acho muito engraçado essa história dela, pesquisando pra poder fazer o roteiro. Gente, outra coisa, eu tô amando fazer roteiro, tá? Esse é o primeiro roteiro que eu fiz. Vamos ter melhores, tá? Mas vamos lá, eu quero manter essa narrativa. Ela vai em muitas aventuras, não muitas, porque eu também não achei, assim, muita coisa dela. Também era falta minha, preguiça minha de pesquisar. E ela acabou ajudando o Superman. Depois disso, ela acabou fazendo algumas missões com ele, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. Precisava, ela tava lá, aí ela tava lá. E ela acabou, só que em determinado momento, nesse tempo todo, ela acabou tendo uma falha no equipamento de viagem no tempo, que ela carrega por si, e acaba voltando pro tempo dela. Só que como ela voltou e tinha memória de tudo que tinha acontecido, ela amou a experiência e deixou assim como tá, né? Ela falou assim, vou deixar pra lá, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. E até agora foi essas informações que eu consegui achar. Eu não pesquisei a fundo, tá, gente? Eu até posso depois fazer mais pra frente. O que eu quero fazer assim, eu vou trazer mais personagem feminina e também quero dividir partes delas. Vocês vão ver como é que vai ficar. E falando sobre os poderes da mulher, da super mulher, com os equipamentos que ela carregou do século dela, do ano de 2857, ela tinha intangibilidade, ela tinha um aparelho que deixava ela intangível, teletransporte, também ela conseguia
se teletransportar, manipulação de gravidade, que ela conseguia simular uma telecinese. Para quem não sabe, quem consegue manipular a gravidade pode simular uma telecinese. O voo, né, era óbvio, a mulher voar por cima e para baixo, e invulnerabilidade. E, gente, esses foram meu pequeno resumo da Supermulher. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo neste canal e me acompanhe porque vai ter muita personagem por aí. Tchau!